Oi, gente, tudo bem? Vamos conversar hoje aqui no República Agro com o engenheiro agrônomo Francisco Graziano Neto, mais conhecido por Chico Graziano, que é uma figura extraordinária do agro brasileiro, um dos agrônomos mais flexíveis que eu conheço em termos de ações desenvolvidas. Chico é agrônomo, foi no Piracicaba, Luiz de Queiroz, em 74. Fez mestrado, doutorado, fomos colegas, um professor de Jaboticabal, da Unesp de Jaboticabal, durante muitos anos no Departamento de Economia Rural. Aí o Chico, que já era, naquele tempo, um autor de vários livros, cuidando da área ambiental, da área agrária, sempre com muita profundidade, muito critério e muito carinho com os temas que abraça, resolveu entrar na política. O Chico virou secretário da Agricultura do Estado de São Paulo, foi deputado federal, o Chico foi secretário particular do presidente Fernando Henrique Cardoso, foi presidente do INCRA, foi secretário do Meio Ambiente de São Paulo também, e hoje ele voltou a trabalhar perto de mim, estamos juntos de novo, na Getúlio Vargas, onde ele é professor do mestrado, do MBA, aliás, muito avaliado por todos os alunos, todos os anos, em todos os graus. Chico é um craque. Aliás, também no futebol. Já jogamos bola juntos, já fizemos dupla diária no futebol na escola de Jaboticabal. E também truco por um bom período. É um cara polivalente. Hoje, comentarista político, consultor, conversa muito sobre comunicação no agro e acaba de escrever um livro, publicar um livro agora notável. Agricultura, Fatos e Mitos. Um livro que esclarece um mundo de coisas erradas que são ditas sobre a agricultura, com competência, com ciência, com leveza. Vale a pena. Chicão, bem-vindo aqui ao nosso República Agro. Hoje eu quero conversar com você bastante sobre o teu último livro, Chicão. Você tá bom, nego? Puxa, Roberto, eu estou bem sim, graças a Deus, e eu estou muito feliz de estar aqui dividindo o República Agro com você. E estou vendo você aí de barbichinha, de bigodinho, está bonitinho, então estamos bem. Esse coronavírus que... Barbicha pandêmica, Chico. É isso daí, então estamos levando, obrigado, viu? Conta no livro, Chico, estou vendo que você escreveu esse livro junto com o Décio e com a Maria Tereza. Conta um pouco da origem, por que desse livro? Ô, Roberto, tem uma história mesmo. Eu, há uns 4 anos, eu fui fui a um seminário promovido pela Jovem Pan, que chamava Fatos e Mitos sobre Alimentação. Acho que era um nome desse tipo assim. E tinha lá bastante gente discutindo alimentos e alimentação. Um monte de chefe de cozinha, muito jornalista, o pessoal dos orgânicos, o papo era sobre alimentação natural, essas coisas. Bom, eu fui coordenar lá um debate e eu fiquei impressionado com a quantidade eu falo às vezes bobagens, não foram sempre bobagens, mas a desinformação que eu percebi ali naquele ambiente, onde eu fiquei ali por umas 2, 3 horas, discutindo variados temas. Eu procurei na hora lá dar algumas informações, corrigir alguns dados. Então essa coisa, né, de que estamos todos morrendo envenenados, metendo pau na agricultura convencional, no alimento convencional. Eu voltei para casa e fiquei pensando, caramba, nós precisamos fazer alguma coisa, porque essas pessoas que estavam lá, elas eram pessoas do bem. Eu não percebi lá nenhuma malandragem, nenhuma sacanagem, porque tem campanha política contra o agricultor, etc. Mas eu não vi lá isso, eu vi lá muita desinformação mesmo. Hoje se fala fake news, né? Aí eu voltei para casa pensando, caramba, eu vou escrever sobre isso, e pensei, minha primeira ideia foi, eu vou escrever umas aulas sobre a agricultura do Brasil para jornalistas. O meu foco era esse. Eu vou escrever umas coisas aqui para jornalistas. Fiquei 1 ano e meio alinhavando, escrevendo sobre transgênicos, sobre defensivos agrícolas, sobre desmatamento, agricultura familiar, esses temas aí que hoje estão no livro. Mas aí eu senti falta de quem me ajudasse a buscar referências científicas. Daí fui procurar o Décio Gazzoni, que é meu amigo, faz muito tempo, que é um dos grandes pesquisadores da Embrapa, engenheiro agrônomo, né? Você conhece ele, o Décio.
Falei, Décio, me ajuda aqui, porque e ele gosta de escrever também. Ele tem uma coluna no jornal de Londrina, porque ele trabalha lá na soja Londrina, né, da Embrapa, e, e ele gosta de escrever. Eu falei, pô, me ajuda aqui, cara, que eu não estou dando conta, é muita informação, e eu estou vendo que isso aqui está assim, tá super necessário nós combatermos os mitos mostrando os fatos. E por uma coincidência, logo alguns meses depois, eu encontrei a Maria Tereza. A Maria Tereza é casada com o Zander Navarro, que é um grande, um cara, amigo meu há muito tempo. E eu conheci a Maria Tereza, veja só que gozado. Ela é engenheira agrônoma, ela é doutora, tal, também da Embrapa. Mas antes dela ser da Embrapa, eu conheci ela lá na Câmara dos Deputados. Ela era assessora técnica do PT, na época que eu fui deputado. Então nós íamos discutir lá os projetos na Comissão de Agricultura, ela é que comandava tecnicamente, volta e meia ela fazia pareceres em apoio aos meus projetos, aos nossos projetos, porque ela é técnica, né? E ela depois acabou rompendo esse negócio do PT, etc., e fez concurso em etapa. Então eu convidei ela também, nós trabalhamos mais 1 ano e meio, então foram 3 anos de muito trabalho para fazer o que nós fizemos. Quer dizer, um livro que oferece os fatos sobre a agricultura brasileira. Nós não queremos doutrinar ninguém, nós queremos dar a informação. Se o cara quiser continuar pensando as bobagens que ele pensa, que continue. Mas, olha, o fato está aqui. E todas as informações, todas, que nós oferecemos no livro, tem a referência de onde foi publicado, tem a referência do trabalho científico que originou aquele dado. Isso é que está fazendo a diferença. Certo. E os temas são realmente bastante discutíveis, né? As questões são informadas de uma maneira curiosa. Então tem uma questão que parece central, todos são temas centrais, mas um deles é importantíssimo, é o tema da agricultura familiar, sua participação na produção agrícola brasileira. Fala sobre isso, Chico, porque são dados que são informados de toda maneira, com estatísticas das mais diferentes. Como é a prova desse negócio aí? Fato. É legal falar desse que é o primeiro. Quando me perguntam assim, Roberto, aí me perguntam, né? A gente dá entrevista, estou divulgando livro, né? Como é que vende livro numa pandemia? Não é fácil, né? Bom, mas é pergunta, qual é o maior dos mitos? Eu falo, olha, o maior, não sei se é dos mitos ou das incongruências, das bobagens. É aquele que diz que 70% da produção de alimentos do Brasil vem da agricultura familiar. Por que é o maior? Porque nós ficamos pesquisando, a Maria Tereza é especialista nesse assunto também, além de ser a minha área de trabalho, você sabe, nós nunca encontramos nenhum, mas não é um trabalho científico, nós nunca encontramos nenhum estudo, nenhum artigo, nada que desse a origem desse número de 70%. Mas o que ela descobriu, e aí nós colocamos lá no livro, houve uma cerimônia no Palácio do Planalto, quando o Lula ainda era presidente, e o ministro da Reforma Agrária, chamava alguma coisa assim, foi lá fazer um discurso, e ele falou da importância dos pequenos, meteu o pau no agronegócio, toda, você sabe. E aí falou 70% dos alimentos, no discurso dele. Aquilo foi para o site da Presidência da República, e os 70% virou um número mágico, todo mundo passou a repetir como um mantra. O curioso é que, mais ou menos 1 ano depois, o professor Rodolfo Hoffmann, que é meu orientador de mestrado, que é nosso colega lá, colega de turma, professor da Exalc, aposentado. Colega de turma, o Rodolfo Hoffmann, que é ligado ao PT, à esquerda tal, fez o estudo e ele não comprovou o número de 70%. E ele publicou esse trabalho. Então é um trabalho técnico, científico, publicado pelo Rodolfo Hoffmann, onde ele diz que, primeiro, é muito difícil fazer essa conta, você vai misturar melancia com laranja, com banana, com arroz, feijão, mandioca, e ele transformou isso, ele tentou lá uma metodologia para estudar isso, ele falou, olha, não é fácil, mas se fosse possível, no máximo seria 25%. Né? Então, ele desconfia que é um número difícil, mas no máximo seria, e ele escreve, isto não é um demérito à agricultura familiar, é simplesmente os números conforme eles são. E nunca ninguém falou do trabalho dele, enfiaram o trabalho dele na gaveta, ele publicou,
E nós damos, então, esse trabalho para a informação, né, sobre esse mito que os pequenos agricultores, os médios agricultores ou os grandes agricultores, todos eles participam do mundo do comércio da agropecuária, vendendo soja, vendendo café, vendendo abacate, né? Essa diferença que fizeram entre o familiar e o agronegócio foi uma das piores coisas que a política fez no Brasil, infelizmente. É verdade, Chico. E você tem toda a razão. Não há o que desmerecer. A agricultura familiar é importantíssima. A área de hortifruti granjeiros depende fundamentalmente desse pessoal. Mesmo as cooperativas, Chico, de integração, área de suínos, de frangos, o pequeno produtor tem um papel relevante. No sul do país, a produção de fumo é inteirinha feita pela agricultura familiar. Então você tem toda a razão. Não é desmerecer de forma nenhuma, ao contrário, é valorizar esse pessoal. Mas a 25% cientificamente. Então, é ótima essa informação que me dá, porque tem que ser desmanchado com clareza. Outra questão, Chico, que se aponta com muita preocupação também, é a chamada questão dos agrotóxicos, ou defensivos agrícolas. Fala um pouco sobre esse tema, que é muito relevante. Eu já falei sobre isso aqui também no República Agro, com o Christian Lobauer, sabe? Ele deu algumas informações relevantes, mas as tuas informações no livro são científicas, são técnicas. Então, eu queria que você contasse sobre isso um pouco. Na verdade, nós até preferimos dividir em 2 capítulos, porque são muitas informações. O livro tem 10 capítulos, são 284 páginas. Mas 2 dos capítulos tratam desta questão. Uma é da evolução, da tecnologia, de defensivos agrícolas, o que é risco, essa coisa mais assim, e outra é mais sobre toxicologia, vamos dizer, mais sobre as questões que dizem de dados, de aplicação. Então, realmente, nós fizemos um levantamento, o Décio Gazzoni foi o principal autor dessa parte. E o que nós mostramos? Nós mostramos aquilo que os agrônomos que trabalham nessa área sabem. Se você vê a evolução do uso dessa ferramenta tecnológica para controlar pragas e doenças, que são os produtos químicos, você vê um progresso contínuo. Então, você vê a toxicidade aguda dos produtos cai década após década, a quantidade de calda utilizada nas lavouras é reduzida. Então, você tem um contínuo aperfeiçoamento, né? E nós vamos mostrando, então, como que os dados são correspondentes a essa evolução, que, no fundo, Roberto, aconteceu com os agrotóxicos, a mesma coisa que aconteceu com os medicamentos. Os primeiros medicamentos, eles eram bem assim, né? Lembra, o cara tomava até arsênico para se curar. Então, pega eu tenho problema de refluxo, então eu tomo omeprazol todo dia. Há um tempo atrás eu fui comprar na farmácia o omeprazol e falou, mas o omeprazol não tem agora, tem o pantoprazol. Pô, que legal, tem o pantoprazol. Agora já saiu um outro, não sei o que, do prazol. É sempre uma evolução. E eu parei de tomar o velho e estou tomando o novo. Então, nós fazemos essa correlação para mostrar. Quando o Ministério da Agricultura libera novos defensivos agrícolas, nós temos que aplaudir isso e não condenar, porque os novos são sempre melhores do que os antigos. E os jornalistas bobocas, o que eles pensam? Eles pensam assim, e convencem os outros, né? Eles pensam assim, vai lançar mais novos defensivos, então o agro vai como se fosse dobrar o uso. Mas, cara, pera lá, vão sair novo, ele vai pegar o novo e vai substituir o velho, ele não vai usar os dois. Como é que vai usar mais? Então nós mostramos como é que esta evolução do ponto de vista tecnológico. Quanto às intoxicações, todo mundo envenenando, está morrendo gente de câncer, etc. Nós vamos buscar os dados da Anvisa, do Ministério da Saúde, todos no livro, mostrando que, sim, por exemplo, você tem problema de intoxicação por uso, por aplicação inadequada na roça, na fazenda. Sim, você tem. O Ministério da Saúde registra, né? Então, tem um número aqui que eu fico anotando, é tanto número, né? 29% das intoxicações dos últimos 17 anos, 29% das intoxicações registradas no Ministério da Saúde não é de agrotóxico, é de medicamento humano.
quem lidera o problema das intoxicações é medicamento humano. Em segundo lugar, sabe o que vem? Vem produtos chamados domissanitários. O que é? É água raiz, que boa, esse negócio de domicílio. Então, e o defensivo agrícola aparece lá em quinto lugar, com 6,1%. Então, tem problemas? Tem, mas não é nem o principal problema. Então, nós fazemos exatamente essa clareada na informação. Todos nós precisamos tomar cuidado com o defensivo agrícola ou com os agrotóxicos. Igual remédio. Vai tomando remédio, vai tomando antibiótico assim, do jeito que você quer, você vai ver que bobagem que vai fazer para você. Tem que seguir receita, tem que ir no médico, mesma coisa que defensivo agrícola. Tem que ter receita do agrônomo. Então, nós não fugimos do problema. Nós mostramos o problema tal como ele é, tecnicamente falando. Chico, estamos falando de saúde pública, o tema de toxicidade e tal tem a ver com saúde humana, do meio ambiente, etc. Uma outra questão ligada a isso é a questão dos produtos transgênicos. A Lei de Biossegurança, de 2005, foi uma luta para fazer essa lei e hoje é uma lei muito reconhecida no mundo inteiro e muito segura aqui no Brasil. Queria que você comentasse um pouquinho o tema dos transgênicos e a sua ação frente à saúde pública, saúde humana particularmente. Esse é um dos capítulos do miolo do livro, né? Sobre o qual a Maria Tereza Pedroso ajudou muito, que é uma das especialidades dela, a engenharia genética, como é que isso evoluiu. O que nós mostramos lá? Nós mostramos o seguinte, olha, vamos pegar na agricultura. Quais são os dados, quais são os fatos na agricultura com transgênico? O fato é o seguinte, é uma agenda que está prosseguindo ano a ano no mundo todo. E nós mostramos quais são os institutos de pesquisa que trabalham com transgênicos no mundo inteiro. Por causa dessa história que transgênico é comandado por multinacional, etc., não é bem assim. Existem dezenas de instituições que pesquisam, como a Embrapa pesquisa também. A Embrapa tem um feijão transgênico e tem outras tecnologias. Bom, então nós mostramos essa evolução. Há 22 anos de uso na agropecuária do mundo, só cresce o número de agricultores, o número de países, as lavouras, tomate, tudo quanto é tipo de coisa, né? Milhões de hectares e nunca se relatou problema ambiental grave em nenhum lugar. Então, nós mostramos como é que é na agricultura, quais são os fatos. Depois, pega na saúde. Mas transgênico faz mal. Bom, não existe relatado em nenhuma bibliografia, em qualquer país do mundo, que alguém tenha um problema de saúde por ingerir, por comer um alimento transgênico, seja da soja, seja mesmo uma fruta, qualquer coisa. Então, os danos, porque lembra no começo que tinha um medo, transgênico, alimento Frankenstein, não aconteceu nada. Então, os fatos relacionados à agenda do transgênico indicam que ela é uma tecnologia vencedora, não tem mais volta, só vai para frente. E o que nós mostramos é que na medicina os transgênicos estão evoluindo muito. Então, quem é contra os transgênicos, vem conversar comigo. Não, o negócio dos transgênicos, eu falo, tá bom. Você é contra a soja transgênica, tá bom. E a insulina? Você é contra ou é a favor? Como assim a insulina? 100% da insulina utilizada no mundo é produzida por micro-organismos transgênicos. É uma bactéria, uma Escherichia coli, que foi modificada geneticamente e ela passou a produzir a insulina humana. Pô, não sabia disso então, você não sabia disso. E isso faz 30 anos que é utilizado. Vai perguntar para um diabético o que ele acha da insulina transgênica. Não tem problema nenhum. Então, nós fazemos um pouco esse jogo. Olha, tem gente que é contra transgênico na agricultura, mas na medicina pode. Sabe, as vacinas contra o Covid que estão chegando aí são transgênicas. Alguém não vai tomar porque ela é transgênica? Sabe? Então, essa é a ferramenta tecnológica do século XXI. Tá certo, Chico. Hoje, inclusive, tem novas ações em engenharia genética que tem mais um gene de outro ser vivo para colocar numa planta. É da mesma planta que recebe fortificações com vitaminas, com mais cálcio, com mais ferro. Então, a transgenia está se transformando numa coisa realmente a favor da saúde pública, vigorosamente. Além
reduzir custo de produção. Portanto, melhora o acesso ao mercado dos pequenos consumidores mais pobres do mundo. Então, é realmente uma técnica que inova positivamente. E aí, vem para um outro, está na moda hoje, só se fala nisso hoje. Desmatamento. Vocês comentam no livro o Código Florestal e essa questão dos desmatamentos. O que vocês provam tecnicamente aqui em relação a essa questão? Realmente, desmatamento, né? Existe uma preocupação. Você está dizendo o seguinte, Roberto, eu ando muito irritado com esses focos de incêndio e com esse desmatamento ilegal que está sendo feito sobre a Amazônia brasileira. Então, eu que sou agroambientalista, como eu me autodenomino, né? Eu não gosto de ver a Amazônia sendo desmatada, sei lá por quem. O problema, e aí que a gente procura mostrar, é quem está fazendo esse desmatamento, né? Então, sobre a Amazônia. Então, a gente separa a Amazônia, o Cerrado, etc. Você pega a Amazônia. Em 500 anos, não, 500 não, né? 520 anos de Brasil, portanto, de agricultura no Brasil, nós exploramos 12,8% da Amazônia. Mas o que nós começamos a mostrar no livro? Pera lá, Amazônia, bioma. Como assim bioma? Porque você tem duas Amazônias no Brasil. Você tem o bioma Amazônia e você tem a Amazônia legal, que é uma constituição do governo militar que inclui dentro da Amazônia legal as áreas de cerrado, por exemplo, de Rondonópolis. Então, quando você pega os dados sobre desmatamento, a primeira coisa que a gente chama atenção é isso: é desmatamento da floresta ou é da Amazônia legal? Porque se for da Amazônia legal, pega todo o norte do Mato Grosso, o oeste do Mato Grosso. Então, a gente vai precisando dos dados, né, para mostrar aquilo que são os fatos. Os fatos mostram, por exemplo, na Amazônia, na década de 2000 a 2010, a principal frente, vamos desgraçadamente falando, de desmatamento da Amazônia era feita nos assentamentos de reforma agrária. E esse número está lá no livro. Cerca de um pouco mais, 60% da reforma agrária do Brasil foi feito dentro da Amazônia. E esse pessoal que recebeu um pedaço de terra, você acha que eles preservaram alguma coisa? Lá na região de Marabá, no Pará, em Rondônia, dá um pedaço de terra, o caboclo arrebentou com tudo, não teve APP, reserva legal, nada disso. E os números comprovam isso. Então, quando vamos discutir desmatamento, a gente procura qualificar de onde vem, quais as áreas, e você pega na Amazônia, perto de, também estou arredondando, os dados precisos estão no livro, perto de 60% do desmatamento da Amazônia ocorre em áreas públicas, parques, reservas indígenas, áreas devolutas, que a Amazônia ainda não está nem discriminada. Aliás, é a maior barbaridade do Brasil do século XXI. Como país de importância como o nosso, tem milhões de hectares que não são discriminados. Você não sabe de quem é o dono. E nas estatísticas, elas estabelecidas como terras não apropriadas para fim. É para dizer que a terra é de ninguém. Se é terra de ninguém, os filhos das mães entram lá e vai derrubando tora mesmo. E ninguém fiscaliza. Então, não é propriamente o agricultor, o pecuarista que está fazendo isso. Embora tem quem faça coisa errada. Ah, mas tem agricultor que faz coisa errada. Tem médico que faz coisa errada, jornalista que faz coisa errada, advogado que faz coisa errada, pipoqueiro faz pipoca errada, sabe? Então, não é a regra da moderna agricultura do Brasil. Chico, muito obrigado, viu, rapaz? Essa conversa foi deliciosa e esclarecedora. Eu vou dizer até uma coisa para o pessoal que está nos assistindo aqui. Esse livro, olha, eu não vou fazer propaganda de livro do Chico, embora ele seja meu amigo, querido e companheiro de trabalho há muitos anos. Mas hoje, nas escolas públicas e nas escolas privadas, é importante, tem informação sobre agricultura. Muitas informações. O que o Chico está dizendo nem é de má vontade, ou de má intenção, ou de sacanagem. É desação mesmo. Então, esse livro é para os pais esclarecerem os filhos e aos seus professores da verdade. Vale a pena, viu? Vale a pena. De novo, não quero fazer propaganda, não. Mas com os erros que existem hoje da informação sobre o agro brasileiro, que é a sustentação desse país, que aguenta os empregos, que aguenta as exportações, que aguenta o PIB nacional,
tem que ser tratado com verdade e não com mitos falsos. O livro é muito bacana, vale a pena. Chico, parabéns, viu, mais uma vez, e muito obrigado por tudo. Até a próxima, se Deus quiser. Se Deus quiser. Valeu, Roberto. Obrigadão. E aqui, ó.